Então, continuando nossa aula, pessoal, de meiose, já na parte final da prófase 1, né? Vamos continuar aqui. Deixa eu só aumentar aqui o nosso slide. Bora lá. Essa parte que a gente já viu, né? Formação dos quiasmas. Beleza. E aqui o resultado já do crossing over, os cromáticos parentais. Beleza, pessoal. Então, aqui, né, já na diacinese, terminação dos quiasmas, quer dizer, os pontos de encontro, né, os cromossomos, as cromátides mães, já trocaram o material genético e ficaram distantes uma da outra, porque fizeram o que precisavam fazer, né? As trocas das partes das cromátides. Ok? E aqui também acontece o desaparecimento total da carioteca no núcleo. Perfeito? E os centríolos, eles vão para os polos opostos da célula. Lembrem dos centríolos lá na mitose, né? Formam as fibras do fuso, e etc., e assim vai, né? E aqui tá, pessoal. Metáfase 1. Nós terminamos, pessoal, prófase 1 da meiose 1 na diacinese. Nessa terminação dos quiasmas, né, a migração dos centríolos para os polos opostos. Perfeito? E começamos agora a metáfase 1 da meiose 1. Ok? Todas aquelas partes lá, diplóteno, diacinese, paquíteno, tudo isso é da prófase 1. E agora vamos começar na metáfase 1. Pessoal, o que acontece exatamente na metáfase 1? Alinhamento dos cromossomos homólogos no equador da célula. Tá? Então, aqui, os cromossomos ficam na região central, né, que a gente conhece como equador da célula. Só lembrar lá da linha do equador, lá da geografia. Perfeito? Então, os cromossomos ficam aqui na região central da célula. Então, é basicamente esse acontecimento que acontece, né, que ocorre na metáfase 1 da meiose 1. E a gente precisa também notar, pessoal, que nessa célula, que é diploide, tá? Quer dizer, tem 2 pares de cromossomo, vai originar 4 células filhas. Tá? Então, uma diploide vai originar 4 haploide. Tranquilo? Lembrem que a meiose 1 ela é reducional. É muita informação, pessoal, mas por isso que é bom gravar, né? Certo? Vamos lá. E vamos para as últimas fases da meiose 1, anáfase 1 e telófase 1. Pessoal, o que acontece exatamente na anáfase 1? Migração dos cromossomos homólogos para os polos opostos da célula. Perfeito? Então, eles ficaram alinhados, né? Na metáfase, na região central. E aqui na anáfase, pessoal, que começa o quê? A migração desses cromossomos. Perfeito? Professor, como é que ele vai para os polos opostos? Lembre, ó, as fibras do fuso, cinetocoro, lembra lá da aula de mitose. Então, a partir aqui, ó, dos centríolos, né, eles vão puxando a partir das fibras, como se estivesse puxando mesmo com uma corda os cromossomos, e cada um vai para uma região oposta da célula. E lembra, pessoal, aqui os cromossomos eles já estão já com o material trocado, né, a partir lá do crossing over. Já tem a recombinação, já houve o quiasma, né, e agora os cromossomos estão indo para os polos opostos. Tranquilo? Isso na fase 1. E já na telófase 1, o que acontece, pessoal? Exatamente o que acontece lá na telófase da mitose. A descondensação, né, dos cromossomos. Os cromossomos eles se descondensam e começa o quê? A reaparecer a carioteca e o nucleolo. Perfeito? Tranquilo? Exatamente o que acontece na telófase da mitose acontece na telófase 1 da meiose 1. Os cromossomos eles ficam descondensados, quer dizer, começam a ficar mais magrinhos, reaparece o núcleo e reaparece a carioteca. E também, claro, vai começar a divisão do citoplasma. Podem ver aqui, ó. Começou a divisão do citoplasma. Só uma coisa muito importante que vocês têm que entender. Aqui no final da meiose 1, origina só 2 células filhas haploides. Ok? Ah, professor, mas você não falou que era 4? Calma, ainda vamos ver a meiose 2. Aqui na meiose 1, origina só 2 células filhas. E nesse caso, pessoal, já vai reduzir. Se a célula-mãe é 2N diploide, vai originar 2 células filhas, o quê? Haploides. Tranquilo, pessoal? Meiose 1, posso seguir? Sim ou não?
Ou tá Pode. desesperador difícil? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Meiose 2. Meiose 2 é um pouco mais simples que a meiose 1, que a meiose 1 ela complica lá naquela parte da prófase 1, né? Viram lá, né? Com aquelas subfases dele. Mas aqui na meiose 2 já é um pouco mais simples, é até bem parecido lá com a mitose, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui só para vocês entenderem, meiose 2. Pode ocorrer um intervalo, um intervalozinho. Lembrem lá da intérfase lá, né? Que só para a célula descansar. Entre a meiose 1, que é reducional, isso quer dizer que reduz o número de cromossomos, e a meiose 2, que é equacional. Ok? E como eu disse, nessa fase é mais simples e rápida. E é semelhante à mitose. Então, meiose 2 é bem semelhante à mitose. Perfeito? E aqui, pessoal, meiose 2 da prófase 2. Nesse caso aqui, pessoal, a prófase 2 ela não vai ter aquelas subfases, como a prófase 1 tem. Tranquilo? É mais fácil de vocês entenderem até. Então, o que acontece, e é bem repetitivo essa questão aqui, né? O que acontece na prófase 1? Novamente vai acontecer a fragmentação da carioteca. Lembrem que lá na telófase 1 houve a regeneração, o reaparecimento da carioteca, e aqui já na prófase 2, né, já vai acontecer a fragmentação, começa a desaparecer a carioteca. E, novamente, os cromossomos começam a se condensar, só ficar de novo gordinho, condensado. Espiralização ou condensação, o nome. E se ligam, esses cromossomos que começam a se condensar, se ligam às fibras do fuso. Né? E lembrem, as fibras do fuso vem aqui a parte que vem através, né, dos centríolos. Tranquilo, pessoal? Então, condensação, né? E esses cromossomos se ligam às fibras do fuso, né? E a carioteca e o núcleo começam a se fragmentar. Vamos lá. Metáfase 2 e anáfase 2. O que acontece? Quais são os acontecimentos dessas duas etapas na meiose 2? Então, os cromossomos eles já estão bem condensados e isso é meio que típico na metáfase, tá? Que começa em todas as prófases, basicamente, começa a condensação dos cromossomos e na metáfase que ocorre o grau máximo de condensação desses cromossomos, na metáfase, tá? Então, aqui também é a mesma coisa. Na metáfase 2, na meiose 2, os cromossomos ficam bem condensados ou espiralizados e ficam na região equatorial da célula, que também é típico na metáfase de todas as etapas de divisão celular. Então, na metáfase 2, também acontece essa centralização aí dos cromossomos, na região equatorial, perfeito? E já na anáfase 2, ocorre a bipartição dos centrômeros. Lembre, pessoal, o que é o centrômero? É a região central do cromossomo. Tem que lembrar, o cromossomo ele é dividido em cromátides, né? Pares de cromátides, região central do cromossomo, que é o centrômero, que forma o cromossomo total. Tranquilo? Então, aqui houve um rompimento do centrômero e essas cromátides, né, irmãs, se separam, puxados pelas fibras do fuso, ok? Para os polos opostos da célula. Então, aqui, pessoal, só para vocês lembrarem novamente lá, que ocorre exatamente a mesma coisa lá na prófase, na mitose, quer dizer. Ocorre a mesma coisa lá na mitose. Então, aqui, ó, houve o rompimento desses centrômeros, aí, com esse rompimento, né, houve a separação das cromátides, e essas cromátides foram para os polos opostos, puxados pelas fibras do fuso, né, que vem de onde? Aqui do centríolo. Então, elas foram puxadas. Perfeito? Já foram para a região oposta da célula. E já na telófase 2, exatamente ocorre a mesma coisa lá que acontece nas outras telófases, né? Reorganização do núcleo, perfeito? Descondensação dos cromossomos e divisão do citoplasma. Perfeito? Olha aqui, ó. Já o citoplasma se dividindo em mais 2 células. Isso é importante vocês entenderem. Por isso que no final o resultado vai ser 4. Tranquilo, pessoal? Ficou bem repetitivo. Eu acho que não é tão difícil assim, porque fica repetindo, mas vocês precisam se ligar em cada etapa. E aqui, pessoal, só uma imagem da meiose para vocês entenderem melhor o que aconteceu em tudo que eu expliquei aqui para vocês, tá? Então, aqui, ó, lembrem, intérfase,
é quando aconteceu a mitose, aí deu aquele intervalozinho, que é a intérfase, né? Aí lembre lá das etapas da intérfase, G1, S, G2, lembrando que a S é a duplicação dos cromossomos, né? Aí aqui começa, ó, meiose 1, perfeito? Prófase 1, que tem todas aquelas subfases, diplótono, zigótono, diacinese e assim por diante, né? Depois vem metáfase 1, anáfase 1 e telofase 1. Okay? Metáfase 1, cromossomo na região central, aí anáfase 1, migração dos cromossomos para as regiões do polo, né? E aqui a divisão do citoplasma, na telofase 1. Aí começou a meiose 2, perfeito? E aqui originou só 2 células, tá? Na meiose 1, só 2 células. E aqui na meiose 2, começa tudo de novo, prófase 2, né? Com aqueles acontecimentos todos que vocês já sabem, condensação, desaparecimento do núcleo, e assim vai. Na carioteca, aí aqui é a mesma coisa, metáfase 2. Cadê a seta? Os cromossomos na região central, na metáfase, né? Meta, pessoal, quer dizer meio, então só vocês lembrarem disso. Cromossomos na região central. Aqui, mesma coisa acontece também na anáfase 2, que aconteceu aqui na anáfase 1, né? Que é a migração das cromátides, né? Aqui nesse caso, pessoal, foi o cromossomo todo, e aqui foi as cromátides, ó. Então, as cromátides foram para os polos opostos, ok? Já recombinadas, que aconteceu a recombinação aqui, lá na prófase 1, né? Lá no crossing over. E aqui já a divisão do citoplasma. Também o reaparecimento do núcleo, reaparecimento da carioteca, descondensação dos cromossomos, né? E a divisão do citoplasma. Então, e depois, final, né? Divisão celular, originando mais 2 células. No final, 4 células filhas. Perfeito? E nesse caso, a meiose 2 é equacional, pessoal. Quer dizer o quê? Vai ser o mesmo número de cromossomos que vai ser formado. Tranquilo? Reducional meiose, equacional. Meiose 1 é reducional e meiose 2 equacional. Vamos olhar para vocês, se vocês estão com cara de desespero aqui. Perfeito. Pessoal, tranquilo até aí? Sim ou não? Sim, mais ou menos. Mais ou menos. Mas a aula está gravada, Ana Rosa? A aula está gravada, né? E aí depois você pode rever também. Só com isso, eu consigo terminar a parte de divisão celular, né? Mitose e meiose, porque não é de primeira que a gente consegue, porque é muito detalhezinho, né? Mas vocês revendo a aula, lendo os materiais, vocês conseguem. Perfeito? Agora, pessoal. Oi, pode falar. Sobre a meiose 2, né, ela é um pouquinho mais complicada. Assim, se você botar para estudar o conteúdo, eu consigo entender a partir da imagem, só que eu não consigo explicar o que acontece em cada fase. Aí tem que requer um pouco mais de... Aí é leitura. Aí é leitura, Ana Rosa. É leitura porque é muito detalhe de fato, né? Mas é uma coisa que eu coloco na cabeça de vocês, pessoal. Vocês têm que memorizar na seguinte situação. As etapas elas são muito parecidas. Os acontecimentos que ocorrem nas etapas da divisão celular são muito parecidas, né? Prófase. A maioria das prófases acontece o quê? Condensação dos cromossomos. Perfeito? Desaparecimento do núcleo. Desaparecimento da carioteca. Na maioria. O que complica um pouco é só lá na prófase 1 da meiose 1. Tranquilo? Não acabou a aula, pessoal. Tem gente saindo, eu não vou continuar com a aula de tecidos, tá? Depois, a metáfase. Tem que lembrar, metáfase, meio, os cromossomos ou as cromátides na região central. Tranquilo? E o máximo grau de condensação. Aí depois a gente vai para onde? Depois de metáfase e anáfase. Lembra? Migração dessas cromátides ou dos cromossomos para as regiões dos polos opostos da célula. Ok? E no final, já na telófase, acontece basicamente a mesma coisa. Reaparecimento do núcleo, reaparecimento da carioteca e divisão do citoplasma. Perfeito? Aí só tem que lembrar, mitose, ela sempre vai ser equacional. Meiose reducional, na meiose 1. E já na meiose 2, vai ser equacional novamente. Tranquilo? Na mitose, origina 2 células filhas, ok? Idênticas no número de cromossomos da célula mãe, e já lá na meiose, origina no final 4.
Tranquilo, pessoal? Então, essa parte já foi finalizada e agora vamos para a aula de tecidos. Tranquilo? Conteúdo novo para vocês aí. Vocês não vão ficar ouvindo o professor eternamente. Eu vou passar um videozinho aqui daquele professor que eu gosto muito de passar os vídeos dele. Deixa eu só ver aqui. Vídeo do Samuel Cunha. Eu até postei ministro de tecidos. Pessoal, tecido é tranquilo. Não vai ser tão desesperador como foi essa parte de divisão celular, não, tá? É tranquilo, é um conteúdo tranquilo. Não tem nada demais. Vocês só precisam ficar antenados aí nos tecidos e as funções de cada tecido, né? Vamos lá. Vou colocar aqui o videozinho para vocês. Só um instante. Tem que sair. Tem que abrir aqui do YouTube, meu filho. Se você ainda não me segue no Instagram, vai. Aqui do YouTube. Só um instante, pessoal. Paciência. Você entende bem o inglês, lê bem, mas na hora de falar, você trava. Vai lá, @Samuel. Agora sim, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui a aulinha de histologia para vocês. Eu tenho já um material pronto para vocês, mas vocês talvez queiram ver outra pessoa, né, falando sobre o assunto. Vamos lá, é a internet. Bora aqui. Vamos apresentar uma guia aqui. Então agora, pessoal, prestem atenção aí na aula do professor Samuel Cunha. Se tiver alguma dificuldade aí, estão vendo? Sim. Estão vendo? Estão vendo, né? Então, Sim. vou só ampliar aqui para começar a aula de histologia, de tecidos do corpo humano, tá, pessoal? É uma aula de 25 minutos, acho que não vai dar tempo, não, mas vamos lá. Pelo menos começar, né? Cunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos à aula de introdução à histologia. Histologia que é um assunto muito importante dentro da biologia, inclusive na sua prova de ensino médio, vestibular, Enem ou até mesmo para as provas do ensino superior, claro, desde que o seu curso seja na área da saúde. Biologia, biomedicina, farmácia, enfermagem, medicina veterinária e qualquer outro curso na área da saúde. Estuda histologia. Histologia é o estudo dos tecidos vivos, obviamente. E aí eu tenho um pequeno conceito aqui para vocês. Um tecido é a união funcional de células. Imagina que célula é muito complexa já. Existem, inclusive, organismos de uma única célula. Mas você concorda que quanto mais complexo é o organismo, mais complexas deverão também ser as relações das células desse organismo. Então imaginem nós, somos organismos muito complexos, bastante derivados. Nós temos diferentes tecidos. Cada um dos tecidos tem uma função específica para nos manter vivos. Então vamos lá, lembrando que no início da biologia, o que a gente estuda lá? Lá quando a gente faz os níveis de organização estudados na biologia. A gente estuda que os átomos formam as moléculas, que formam as organelas, que formam a célula, que formam os tecidos. Então já disse para ti, o tecido é a união funcional de células. Portanto, quando células se unem para desempenhar um papel mais complexo, elas formam os tecidos. No nosso corpo a gente tem vários tecidos, mas 4 são os básicos que eu já vou falar para vocês. Então te liga que esses tecidos por si só, ora, um organismo complexo não é formado apenas só um tecido, não. Eles se unem para formar os órgãos. Professor, quer dizer que um órgão é formado por diferentes tecidos? Sim. Imagine o teu coração. Quando a gente fala em coração, tu fala, não, professor, meu coração é formado por tecido muscular estriado cardíaco. Tudo bem. Mas eu falo para ti que, embora o teu coração seja formado predominantemente pelo tecido muscular estriado cardíaco, ele também tem outros tipos de tecido, como tecido conjuntivo cartilaginoso e vários outros, tecido epitelial revestindo ele. Então um órgão ele é constituído por diferentes tecidos. Um exemplo bem didático é a pele. A gente fala, professor, a minha pele é tecido epitelial, revestindo tudo mais.
Te liga, a pele é um órgão, portanto possui diferentes tecidos. É claro que a parte que a gente toca da nossa pele é tecido epitelial, mas embaixo já tem tecido conjuntivo, tem terminações nervosas, então tem tecido nervoso, tem tecido muscular, claro que tem. Quando a gente se arrepia, seja com aquele beijinho aqui, ou seja com um susto, ou com um frio, o que acontece com cada um dos pelos? Eles se arrepiam. Como é que o pelo se arrepia? Para cada pelo existe um músculo, bem pequenininho, chamado de músculo eretor do pelo. Quando você se assusta, ou dá o beijinho, ou tá com frio, cada um desses músculos se contrai e o pelo aumenta, o pelo fica arrepiado. Então repara que na pele tem diferentes tecidos também, a pele é um órgão. E aí, claro, os órgãos vão formar os sistemas e os sistemas vão formar os organismos. Se você quiser, a gente tem uma aula de nível de organização estudados na biologia, é só pesquisar seguido do meu nome ali. Ora, agora estudar os tecidos, estudar a histologia é muito importante, principalmente para a patologia, estudar doenças. Lá na Universidade Federal de Pelotas, quando eu entrei, já no primeiro ano, eu estava bem louco, estágio, quero fazer estágio, quero estudar tudo. E eu já estava estudando citologia e histologia no primeiro ano, entrei no estágio de histopatologia veterinária. Então a gente simplesmente pegava as lâminas, olhava, porque é necessário para você estudar histologia, tu tem que observar os tecidos no microscópio. Aí você faz os cortes, as lâminas, prepara, põe o corante e examinava lá. Bom, o que acontecia, a gente examinava muitas vezes tumores ou tecidos de animais para a gente tentar identificar qual é a doença que ela está. Então, quando você estuda os tecidos, você também está estudando a patologia, porque se tem um tecido que está doente, se tem algum problema naquele tecido, obviamente as células vão estar diferentes, o tecido vai estar diferente, e a partir do conhecimento da histologia, você consegue identificar uma doença e aí tratar. Por isso que é algo muito importante na área da saúde. Se você vai fazer a área da saúde, isso aqui, gente, histologia, citologia é fundamental para ti. Agora, olha só, como estamos falando de tecidos animais, você sabe que existem 4 tecidos básicos dentro dos tecidos animais. Quais são eles? O tecido epitelial, um dos mais famosos, tecido epitelial que a gente mais estuda, porque não é tão difícil. Só que depois nós temos também tecido conjuntivo. Para você ter uma ideia, o tecido conjuntivo tem várias e várias subdivisões, que no próximo quadro eu vou mostrar para vocês, todas essas subdivisões. Tem o tecido muscular, né, que faz os movimentos do nosso corpo, sejam eles voluntários ou involuntários, também eu vou falar para vocês. E o tecido nervoso, extremamente complexo. Gente, tecido nervoso é muito complexo, tanto é que quanto mais complexo é algo na biologia, menor é a capacidade de regeneração disso. E aí que tá, se o tecido nervoso é muito complexo, a regeneração dele é muito baixa. Devido a isso, lesões no sistema nervoso ou nos tecidos nervosos não fazem uma regeneração completa e aí acaba tendo uma sequela para a vida inteira. Beleza, 4 tipos básicos. Agora, olha só. Professor, tudo bem, já entendi isso aqui, introdução, mas quando eu estou estudando histologia, o que eu tenho que estudar? Repara que entre várias estratégias, quando você pega para estudar histologia, lembre-se de, estou estudando um tecido, qual é a função desse tecido? Onde ele ocorre? Claro que a função e onde ele ocorre, muitas vezes está atrelada. E também a constituição do tecido. Repara que o tecido, se ele tem uma parede muito fininha, imagina os alvéolos lá, tem uma parede de tecido epitelial muito fininha. Por quê? Troca gasosa. Então, a função, onde ocorre e a constituição dos tecidos é fundamental para você entender ele. E também origem embrionária. Por que, professor, origem embrionária? Muitas provas, não é poucas, são muitas mesmo, cobra a origem embrionária do tecido. Professor, eu já estou confundido, o troço é difícil. Não, calma, vou com calma. Quando o espermatozoide e o óvulo se juntaram lá, tu não te lembra, mas você já foi um embrião, você começa a se dividir, uma célula se divide em 2, 4, e vai se dividindo até formar a gástrula. Essa gástrula aqui, ela é formada já, no nosso caso, né, que temos 3 folhetos embrionários, elas são formadas, a gástrula é formada pela endoderma, ou endoderme, tanto faz, pela mesoderma, meso está no meio, e pela ectoderma, que está por fora. Repara que são 3 folhetos embrionários. Cada um desses folhetos embrionários dá origem a diferentes tecidos, e aí que eu vou falar para vocês quais são eles, porque é muito importante, isso você tem que saber. Claro que nas aulas específicas dos tecidos, a gente exemplifica com mais detalhes, mas já de introdução você tem que sair com essa informação. Repara que o tecido epitelial, ele tem origem ecto, meso e endoderma. Portanto, os 3 folhetos embrionários,
originam os diferentes tecidos epiteliais. Então tem que saber, ok? Outra coisa, o tecido conjuntivo. Professor, o tecido conjuntivo, ele é originado de qual folheto embrionário? Da mesoderma. Portanto, se cair na provinha, tu sabe que esse tecido aqui da metade, do meio, da meso, é que dá origem a todos os tecidos conjuntivos. Ó, tecido muscular, os bodybuilder, tu pode chegar na academia e falar assim, pô, folheto embrionário, qual é o folheto embrionário que originou os teus músculos? Tu fala, se é tecido muscular, mesoderma. Meso também, do meio aqui. E claro, tecido nervoso, quem é que origina? Qual é o folheto embrionário que vai se diferenciar em tecido nervoso? É a ectoderma, que está por fora. Então, te liga, isso é importante. Isso é um embrião. Tu já foi, tá, cara, tá cortado aqui, tá? Nós temos, depois, não tem no YouTube, mas se vocês quiserem, é só clicar aqui que eu vou publicar a aula de embriologia no YouTube, e aí vocês vão chegar e se aprofundar mais nesse assunto. Mas isso é um embrião. Cada uma desses folhetos embrionários se dividem para dar origem aos tecidos. Fundamental, importante e interessante. Agora, outra coisa, você está estudando histologia. Eu falei que é importante você saber a constituição dos tecidos. Porque, claro, dependendo da função dele, ele tem uma constituição diferente. Basicamente, os tecidos, ele é formado por células, você já sabe, união de célula forma os tecidos, mas repara que entre uma célula e outra existe algo no meio. Isso que está entre as células nos tecidos é chamado de matriz extra, não é dentro, é extracelular, fora da célula. E, portanto, quando você estuda a histologia, você está estudando as diferentes células que formam o tecido e todo o material que está entre essas células, que a gente chama de matriz extracelular. Dentro da matriz extracelular, você sabe que você pode encontrar água, íons, proteínas, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, proteínas e glicídios, glicoproteínas, predominantemente glicídios, mas também tem proteínas, e fibras proteicas, que, por exemplo, fibras elásticas, colágenas e reticulares. Ah, professor, isso aqui tudo é muito complexo, calma. Essa constituição aqui, por exemplo, no tecido epitelial, basicamente, não tem matriz extracelular, é muito pouco. Agora, qual é o tecido, professor, que é cheio de matriz extracelular? Aquele tecido que complica, né? O tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é rico e abundante em matriz extracelular. Os outros não. Mas aí, portanto, quando você for estudar o tecido conjuntivo, você vai se aprofundar em cada um desses elementos que constituem esse tecido. Tranquilo? Ah, professor, tá, tu falou que tem diferentes células. Claro, depende do tipo de tecido, vai ter células muito diferentes dos outros. Mas qual é a função da matriz extracelular nos tecidos? Sobretudo no tecido conjuntivo, que é rico dessa substância. Perceba que tem várias funções. Entre elas, ancoragem. Imagina, tem um tecido, esse tecido não fica soltaço, ele tem que ficar preso em outros tecidos para dar a tua sustentação. Então faz a ancoragem dos tecidos, resistência, inclusive na tua pele, essa resistência toda é formada pela matriz extracelular, preenchimento de espaços, transporte de substâncias, de gases, de nutrientes, migração de células. Imagina, tem células que fazem migração. Essas células migram por onde? Não tem como, não, tem que passar por algum lugar, portanto, vai passar pela matriz extracelular. Não vai ser uma célula passando por dentro de outra célula, não. Elas passam pelo lado. Portanto, gente, a matriz extracelular é muito importante. Quando a gente estuda tecidos, a gente estuda as células que formam os tecidos, mas também toda a substância que tem entre essas células, que a gente chama de matriz extracelular. Tranquilo? Pessoal, isso aqui é a introdução. Agora eu vou apagar e vou fazer um super mapa mental para vocês. Tipo, o tecido epitelial é subdividido em quais? Então, pessoal, esse foi só o início da parte de tecidos do corpo humano. Ele explicou bem a introdução mesmo, a divisão dos tecidos, né? São os 4 tecidos que são formados, né? Epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular, né? Ele explicou mais ou menos a introdução, o porquê dos tecidos, a formação desses tecidos, etc. A questão da matriz extracelular também, que é bem interessante. Ok? Aí eu termino essa partezinha que está no meio já na próxima aula, né? E já continuo com a apresentação. Pessoal, então eu mandei para vocês, deixa eu parar aqui a gravação.